Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Meu nome é Raquel Almeida, tenho a pele clara, cabelos pretos, lisos e longos, tenho olhos castanhos, estou vestida com uma blusa preta com bolinhas amarelas e atrás de mim tem uma parede com um fundo branco, um fundo neutro. Esse curso será realizado semanalmente neste mesmo canal e neste mesmo horário. Ele é 100% gratuito e online e é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará por meio da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional ESFAPEG e da Secretaria da Educação de Sobral. O curso é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior, de instituições públicas e privadas de todo o país e ocorre de forma gratuita, 100% online e aberto ao público interessado. Hoje, nós teremos uma palestra muito especial com Carolina Farias, da Secretaria da Educação de Sobral, e Tatiana Rockgrab, do Lehman Center, da Escola de Educação da Universidade de Stanford e Senior Research Associate no Transformative Learning Technologies Lab, da Universidade de Colômbia. Boa tarde a todas vocês. Gostaria aqui, então, de chamar ao nosso palco, né, aqui as duas palestrantes da nossa aula de hoje. Bem-vinda, Carolina, bem-vinda, Tatiana. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Nesse caso, vocês podem ficar à vontade para realizar a audiodescrição de vocês. Muito obrigada. Então, eu sou a Tatiana, eu estou também vestindo uma blusa preta, tenho a pele clara, olhos castanhos, meio amendoados, porque eu sou mestiça de japoneses e brasileiros. Tenho o cabelo um pouco ondulado, preto, de comprimento médio. Meu fundo tem uma parede branca com um pedacinho de uma porta aparecendo. Olá, boa tarde. Eu sou Carolina. Eu estou vestindo uma roupa em tons marrons. Sou uma pessoa de pele clara. Meu cabelo é castanho escuro, meio ondulado, bem comprido. E atrás de mim tem um fundo neutro branco. Então, muito obrigada. Hoje as nossas palestrantes irão falar sobre o tema Processo de Construção e Implantação do Currículo Ideia de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Sobral. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos conhecer um pouco mais sobre elas? Carolina Farias possui graduação em habilitação em regime especial pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em língua portuguesa, e pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pelo Instituto de Tecnologia Aplicada, INTA. Graduanda em Pedagogia, cursando o 9º período pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a professora Tatiana é efetiva da Rede Municipal de Ensino de Sobral desde o ano de 2010. Mas, atualmente, está na função de gerente célula de tempo integral da Coordenadoria de Ensino Fundamental, dos anos finais, né, da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, e ela atua desde 2014 nessa função. Ela contribui com as ações de formação de professores dos anos finais, organização curricular e análise de recursos didáticos estruturados, integrante dos grupos de trabalho responsáveis pelo processo de desenvolvimento do currículo de língua portuguesa, de matemática e de ciências de Sobral, e esteve envolvida com ações relacionadas à escrita e revisão dos documentos, bem como na sua implementação também. Então, esse é o currículo aqui da professora Carolina. Tatiana Rockgrab é Senior Fellow no Lehman Center da Escola de Educação da Universidade de Stanford e Senior Research Associate no Transformative Learning Technologies Lab da Universidade de Colômbia. Seus interesses de pesquisa se concentram no desenvolvimento de estratégias de ensino de ciências e para o desenvolvimento profissional de professores de ciências. Ela é coordenadora de ensino de ciências no PID Brasil, Programa de Especialização Docente, e faz parte da equipe que desenvolveu o projeto de redesenho do currículo de ciências
na cidade de Sobral. Ela também participa do desenvolvimento de professores de ciências também na mesma cidade. Tatiana é formada em Ciências Moleculares pela USP, Universidade de São Paulo, com doutorado em Genética do Desenvolvimento também pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na UCSF e Caltech, nos Estados Unidos, e foi pesquisadora visitante na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Então, agora, eu vou me juntar aqui à nossa plateia e gostaria, então, de receber as nossas duas convidadas para mais uma aula do nosso curso. Então, meninas, professora Tatiana e professora Carolina, o palco, então, é todo de vocês. Obrigada. Então, por favor, a gente vai apresentar então alguns slides e eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder apresentar esse projeto, né, de desenvolvimento do currículo de Sobral, que é um projeto a muitas mãos. A gente só representa as pessoas, né, Carol, porque é um trabalho de uma equipe muito grande ao longo de muitos anos. Então, eu represento a equipe do TLTL, que é o Laboratório de Aprendizagem na Universidade de Colômbia, que sou eu, a Cássia e o professor Paulo Blickstein, então não estão aqui, mas que participaram desse projeto. E da Secretaria de Educação, temos a Carol, que vai apresentar, a professora Edna Carvalho Lima, o professor Vilar e o professor Herbert Lima também, e também muitos outros professores que a Carol vai apresentar, vai falar sobre ao longo da apresentação. Deixa eu ver como eu faço aqui. Então, só para contar um pouco do histórico para vocês, né, de onde começou esse projeto. Esse projeto começou do desejo da cidade de Sobral, que já vinha investindo no desenvolvimento do currículo de ciência, de português e matemática, em agora reformular o ensino de ciências para as escolas públicas no ensino fundamental da cidade de Sobral. E com isso começou uma parceria entre a rede municipal e a universidade, né, no caso da universidade, o laboratório, o TLTL, no início de 2017, para desenvolver essas estratégias em que a gente participou, a universidade com a rede de professores e da Secretaria de Educação, para desenvolver como que seria esse currículo, como que seria esse projeto. Alguns dos princípios do projeto, a gente chama de projeto ideia, né, que é de invenção, descoberta, investigação e aprendizagem, a gente tem 3 ideias importantes que baseiam e permeiam todo o projeto. Um, que ele é baseado em evidências de pesquisa ou experiências internacionais e brasileiras, né, do mundo todo, de implementação de projetos de aprendizagem. Então, tudo que a gente usa é baseado em evidências, em testes e ideias que já foram testadas. Um objetivo muito grande é garantir essa sustentabilidade de longo prazo, então que não seja um projeto que funciona agora, mas que a gente pense ao longo dos anos que isso se mantenha e seja uma coisa efetiva para a rede. E para a gente poder manter um refinamento e garantir a qualidade do projeto, também a gente faz um processo de pesquisa contínua, em que a gente avalia, entende como as coisas estão funcionando, o que funciona e o que não funciona, e com isso a gente pode, então, planejar novas etapas para refinar o programa. Então, esse ciclo, né, de planejamento, implementação, análise de dados e revisão, ele está sempre acontecendo. A gente implementa na sala de aula, coleta dados e analisa, revisa e replaneja de novo as novas etapas. Então, desde 2017, a gente está nesse processo sempre de revisão e melhoramento do programa. E a ideia, então, o que seria, né? O que seria essa reformulação do ensino de ciências? Então, ele tem algumas ideias que é baseado também em pesquisa sobre como se aprende, como as crianças aprendem, como se ensina ciências, e que esses delimitam, então, esse framework, né, essa estrutura do que a gente quer que seja esse ensino de ciências de Sobral, baseado em tudo que se sabe até hoje sobre o ensino de ciências. Uma das ideias é que, ao invés de ser as ciências como uma coisa difícil, complicada e distante dos estudantes, que a gente só aprende sobre as ciências, mas que sejam umas ciências próximas, relevantes para os alunos e que se aproxime do contexto dos estudantes, porque o objetivo de ensinar aprender ciências não é só para saber sobre o que os cientistas fizeram, mas é para poder aprender a explicar o mundo em que a gente vive, né? Então, o mundo que a gente está envolvido, o mundo natural,
tem muitas coisas que acontecem, muitos fenômenos, e que a gente quer poder usar a ciência para explicar por que as coisas são do jeito que são, e isso é o histórico de como os cientistas começaram a estudar ciências, né? Além disso, ao invés de ser simplesmente saber conteúdos, saber informações, a gente quer o desenvolvimento de competências, né, em que os alunos possam aprender os processos das ciências, como fazer perguntas, elaborar hipóteses, testar hipóteses, construir explicações. Então, a gente não quer só que eles saibam, mas que eles saibam fazer coisas com as ciências, né? Então, e que o que a gente determina, então, no currículo não é só o que eles vão saber, mas o que eles vão saber fazer com aquilo que eles aprenderam e para demonstrar que aprenderam. Além disso, a gente, para que esse ensino de ciência seja relevante e faça sentido para os alunos, ele é baseado na oportunidades de experiências de investigação que sejam experiências de aprendizagem que sejam relevantes e autênticas para os alunos. Então, não falar sobre coisas que não têm nada a ver com o mundo deles, mas que ajude a entender o mundo em que eles vivem e ajude a dar sentido às coisas que eles já experienciam, às perguntas que os próprios alunos têm. Então, essas investigações, elas são relevantes e autênticas para os alunos. E, finalmente, né, no mundo tecnológico e complexo que a gente vive hoje, né, tudo com a ciência, com a tecnologia, tudo faz parte, a integração da ciência com a tecnologia e engenharia ajudam os alunos, né, dão instrumentos para os alunos, então, poderem entender o mundo que vivem e também intervir e transformar o mundo em que vivem. Então, esse é muito importante, que eles não sejam usuários da tecnologia e da engenharia, mas que eles possam desenvolver e usar isso para transformar o mundo e melhorar o mundo em que eles vivem e participar do discurso político, do discurso social do mundo em que vivem. Então, essas são algumas ideias que a gente queria atingir com esse novo currículo de ciências e com esse novo ensino de ciências para a cidade de Sobral. Então, o que a gente queria, essa visão, né, a gente quer transformar, sair dessa maneira como muitos de nós aprendemos ciências, né, que é todo mundo sentado, enfileiradinho, ouvindo o que o professor fala, tomando nota e respondendo questionário, indo para uma sala de ciências em que os alunos participam da discussão, em que eles conversam entre si, que eles constroem o conhecimento, então que eles trabalham juntos para construir esse conhecimento e aprender juntos, né? Então, nessa foto são alunos já da Rede Sobral que já estão implementando o currículo, uma aula sobre que eles estão tentando descobrir por que as estações do ano são do jeito que são em diferentes partes do mundo, usando, então, um sensor de luminosidade e um modelo sobre a Terra. Então, o que eles descobrem aqui é que a Terra precisa ter uma inclinação para poder gerar as diferentes estações do ano. Então, eles estão interagindo entre si, conversando, e os professores, então, estão andando ali em volta, apoiando os grupos e observando as discussões que eles estão fazendo. E eles estão usando, então, um computador para simular como que os raios de sol interagem com a Terra e com os gases da atmosfera, interagem com a Terra para formar as estações do ano. Então, é uma mudança, né? Então, os alunos, ao invés de serem receptores do conhecimento, da informação que o professor manda, eles são co-construtores dessa construção. E o professor, então, ele participa desenvolvendo essas experiências de aprendizagem, apoiando os alunos, engajando os alunos a procurarem respostas, a usarem os recursos para descobrirem essas respostas. Então, é essa sala de aula que a gente quer ter para todos os alunos em Sobral, e é um modelo que pode servir também para o país, né, dessa forma de ensinar ciências. Então, como que a gente espera atingir essa visão e como a gente já está fazendo isso também, né? Já está acontecendo, já não é mais passado, já é o presente nas escolas de Sobral. Então, quando a gente desenhou o projeto, a gente pensou que não era suficiente só ter um currículo com informações, né? Não era só um documento com o que a gente queria que os alunos aprendessem, embora isso fosse importante. Então, um grande centro do currículo é escrever um currículo que norteia e apoia os professores no desenvolvimento desse tipo de sala de aula. Mas ele também, esse currículo, ele trabalha com outros dois pilares, né?
Então, é o desenvolvimento de laboratórios, então espaços de aprendizagem que tenham os recursos, os materiais que permitem que se desenvolvam esses tipos de experiências de aprendizagem, e uma pessoa, né, uma figura muito importante, que é o professor de redesenho pedagógico, que é um professor que tem uma formação técnica e pedagógica para conectar o currículo, né, essa visão de ensino e essas ideias do que vai ser ensinado com o uso dos recursos de uma forma significativa e que apoie esse tipo de aprendizagem. Então, a gente vai falar sobre esses 3 pilares ao longo da apresentação aqui. Então, começando pelos laboratórios, né, que são esses espaços de aprendizagem, a gente começou, a Carol vai falar um pouco mais, mas são esses espaços que foram desenhados e que tem múltiplas áreas, né? Então, tem área de fabricação digital, tem uma área de marcenaria, tem máquinas de costura, como vocês veem, então tem uma parte de artesanato, usa sucata, usa vários materiais para poder dar recursos para que se desenvolvam kits pedagógicos e dar espaços para os alunos poderem criar e os professores também poderem criar materiais onde seus alunos podem aprender. Então, a gente começou com 2 laboratórios piloto, foram implementados recentemente mais 8 laboratórios, e a ideia é poder disponibilizar esses espaços para os alunos poderem aprender e os professores terem recursos também para poder apresentar esses materiais para poderem fazer esse tipo de sala de aula. Um outro elemento, né, é o currículo, que eu vou contar um pouco para vocês. Talvez para alguns pode se perguntar, mas para que um currículo, né? Já não tem a BNCC, que já define muitos do que se espera que se aprenda, né? Então, a BNCC ela é uma estrutura curricular, que ela é mais ampla, que é uma base comum para todo o país e define o mínimo, né, o que a gente espera que seja atingido no ensino de todas as disciplinas, inclusive de ciências. Então, o currículo de ciências que a gente fez é um passo, ele avança a partir da BNCC, então o processo de construção do currículo ele foi alinhado com a base nacional. Então, na comissão, nesse GT de currículo que a gente trabalhou dentro do desenvolvimento do currículo, a gente estudou a BNCC, estudou currículos internacionais e alinhou, a partir da base, desenvolveu vários sub-eixos dentro dos eixos da base nacional, né? Então, a base tem os eixos de terra e universo, vida, evolução e matéria e energia, e a gente estudou e criou sub-eixos que servem como linhas, né, trajetórias que progridem aquele conteúdo ao longo dos anos. E uma das ideias, quando a gente pensa em ensinar ciências ou ensinar qualquer coisa, é que o aprendizado é progressivo, né? Então, a gente precisa, ao longo dos anos, desde os anos iniciais do ensino fundamental, a gente começa a ensinar uma ideia e aquela ideia volta em anos seguintes e volta para ficar cada vez mais aprofundada e mais robusta e mais concreta para os alunos, né? Então, isso a gente chama de uma progressão em espiral. Então, a gente começa com coisas pequenas e vai trazendo mais coisas, retomando. Então, a gente relembra o que foi feito e traz mais conteúdos, e aquilo vai se tornando uma aprendizagem mais profunda e significativa para os alunos. Então, dentro de cada eixo, a gente tem sub-eixos, né? Então, a Terra e o Sistema Solar, atmosfera e clima, estrutura e dinâmica da Terra, história da Terra e do Universo, dentro de Terra e Universo, por exemplo. E isso vai se aprofundando ao longo dos anos. Então, dentro do currículo IDEA, a gente tem todos esses sub-eixos que estão conectados com a base nacional. Mas a gente tenta ir além, estruturando também esses conceitos, esses conteúdos da base e esses conteúdos que estão dentro dos sub-eixos, para avançar e apoiar o professor no desenvolvimento de sequências didáticas e de aulas que estão alinhadas com esses princípios, essa visão do ensino de ciências que a gente falou antes, né? Então, alguns dos princípios que a gente quer que aconteça na sala de aula é que não sejam aulas que são divertidas, lúdicas, interessantes, isso é importante também, porque a gente quer que os alunos participem, mas a gente quer que sejam, de fato, experiências de aprendizagem profundas. Então, que os alunos possam se debruçar sobre um assunto e entender bem aquilo, né? Entender bem por que aquilo é daquele jeito, quais são as implicações, fazer perguntas e realmente sentir que
quando eles terminam aquilo, eles entenderam bem aquilo que a gente está falando. Isso acontece quando a gente faz alguma coisa. Quando alguém só conta para a gente sobre alguma coisa, a gente pode lembrar alguns aspectos, mas para aprender em profundidade, a gente não pode só ouvir falar, mas tem que colocar a mão na massa e fazer pergunta e lidar com aquilo para poder fazer sentido e ficar como um aprendizado duradouro para isso. E uma outra estratégia é usar tecnologia, como eu disse antes, não só como estratégias de ter acesso aos materiais, mas como ferramentas que permitem para os alunos se engajarem, investigarem e criarem novas coisas, né? Então, não é simplesmente um tablet em que a gente lê sobre aquilo, mas que eles possam usar modelos, possam construir coisas, possam testar e criar novas coisas para testar suas ideias, para explicar o que eles estão querendo dizer, para transformar, criar soluções. Então, isso são algumas coisas que a gente gostaria que acontecesse na sala de aula, em todas as salas de aulas, para todos os alunos de ciências. Então, umas estratégias como a gente conseguiu, está tentando fazer isso, né? Uma é a seleção de grandes ideias. O que quer dizer isso? Se a gente for pensar no conteúdo de ciências, a gente tem muita coisa. Não dá para ensinar tudo de ciências para todos os alunos no período curto, que é o período de ensino, né? No período do ensino fundamental. Então, o que a pesquisa mostra é que é preciso identificar algumas ideias centrais, então não dá para ensinar tudo, cobrir tudo, mas a gente identifica algumas ideias centrais que são ideias geradoras, são ideias que podem ser desenvolvidas e com isso os alunos podem chegar a muitas ideias importantes das ciências, mas essas ideias centrais são aqueles conhecimentos que a gente quer que dure para a vida toda do aluno. A gente quer, o que eu quero que o aluno se lembre para o resto da vida? E essas ideias a gente vai em profundidade. Então, com isso, selecionando assim, a gente vai poder gastar um mês ou, sei lá, 6, 8 aulas de ensino para aprofundar aquele tema e aquilo que se desenvolve a partir daquilo, nessas ideias centrais. Então, isso orienta o desenvolvimento das sequências didáticas que a gente vai querer fazer. Então, para cada capítulo, né, para cada unidade do currículo, a gente tem algumas grandes ideias que direcionam o que a gente vai focar, o que a gente quer que os alunos se lembrem quando eles terminarem aquela sequência didática, por exemplo. E a maneira dos alunos se engajarem com esse conhecimento, né, que a gente falou, esse saber fazer, o que é saber fazer, né, em ciências? É se engajar nos processos e as maneiras de pensar das ciências e da engenharia. Isso, o que isso quer dizer, né? Então, o que o cientista faz quando ele desenvolve quando ele descobre alguma coisa no laboratório? Então, ele planeja investigações, ele faz perguntas, o que eu quero aprender, o que é importante, constrói explicações, fazer argumentações com base em evidências, projetar soluções. Então, isso são exemplos de processos do que os cientistas fazem para poder descobrir, né? Então, não é que a gente, na escola, a gente quer que os alunos redescubram a roda, né? Descubram coisas que já existem, mas que eles possam se engajar nesse processo de eles terem suas próprias perguntas, eles poderem confrontar as ideias prévias que eles já têm com novos experimentos, eles possam conversar com os colegas e usar isso para aplicar os conhecimentos de ciências para desenvolver essas ideias mais robustas e mais profundas, né? Então, a pesquisa também mostra que quando os alunos se engajam em fazer coisas, ao invés de só ouvir sobre ciências, eles aprendem mais em mais profundidade, de uma maneira mais duradoura para a vida deles. E quando eles fazem isso, eles aprendem também a aprender, né? Porque o mundo está se desenvolvendo e muitas coisas vão continuar se desenvolvendo, né? Então, coisas que quando a gente terminou a escola, não existiam, hoje existem, né? Tecnologias, e a gente precisa aprender como as coisas funcionam, precisa tomar decisão, decidir se a gente quer fazer isso ou não, eu compro esse remédio, eu compro essa comida, eu uso esse equipamento ou não. Então, essas práticas, essas competências permitem que a gente possa, então, continuar fazendo parte do mundo, entendendo o mundo e tomando decisões ao longo da vida, mesmo depois que a gente sair da escola, né? Isso a gente quer preparar os alunos para a vida deles, não simplesmente para responder algumas perguntas do questionário do livro no final do ano.
Então, dentro do currículo, a maneira como a gente organizou esse currículo, ele tem unidades, que são esses capítulos, né, dentro de cada, dentro desses subeixos, que tem expectativas de desempenho, que são maneiras em que a gente conecta as práticas com as grandes ideias, e que eles especificam o que os estudantes vão ser capazes de fazer ao final de cada unidade do currículo para demonstrar que eles aprenderam. Então, por exemplo, para eu saber se os alunos aprenderam sobre alguma, por exemplo, aquela ideia das estações do ano, né? O que eles vão ser capazes de fazer? Eles vão ser capazes de usar um modelo para explicar que as estações do ano decorrem da inclinação do movimento da Terra ao redor do Sol, e dessa inclinação é importante, não sei, a gente tem que olhar no currículo para ver como está explicado, mas ele mostra o que os alunos vão ser capazes de fazer para demonstrar que eles aprenderam aquilo. E isso, esse engajamento em fazer e no conteúdo ajudam os alunos a tornar isso mais concreto, a dar mais sentido para eles, e isso eles aprendem melhor do que simplesmente aprender, ler o livro e depois responder um questionário. Então, além disso, no currículo tem as grandes ideias, as práticas em que os alunos vão se envolver, e também essas oportunidades de integração com tecnologia, né? Então, a gente sabe que que é um processo, a tecnologia é um processo tanto para o aluno quanto para o professor, de aprender também a usar essas tecnologias, a gente vai desenvolvendo, vão surgir novas tecnologias. Então, ao invés de engessar o currículo com coisas pré-definidas, a gente tem vários níveis em que o professor pode planejar suas aulas sem tecnologia, mas também tem oportunidades de integração com níveis crescentes, de acordo com como ele se sente confortável, com os recursos da escola, e às vezes até com uma progressão ao longo dos anos, né, ao longo da implementação do currículo. Então, que aprendizagem que nós queremos, né? Nós queremos, então, uma aprendizagem em que a gente não aprende só o conteúdo, o foco não é só no conteúdo, mas a gente aprende no conteúdo e nas práticas, né? Nesses processos de ciências, que são essas práticas epistêmicas que se chamam. Então, aqui são algumas fotos dos alunos em Sobral mesmo, se envolvendo nessas experiências de aprendizagem, né? Então, eles estão planejando e conduzindo investigações, usando uma placa com sensores, eles estão coletando dados e analisando esses dados num gráfico. Então, eles coletaram dados aqui, estão montando um gráfico para representar e analisar essas informações. Aqui eles também estão, é uma outra experiência que eles estão olhando para ver como é um experimento em que o professor pediu para os alunos investigarem na escola onde que seriam melhores lugares para plantar diferentes plantas de acordo com a quantidade de umidade, de luminosidade. Então, os alunos estão analisando as condições em diferentes áreas no entorno da escola e coletando dados para depois analisar e tomar essa decisão, construindo protótipos, construindo modelos. Então, estão vendo que tem muitos materiais que os professores desenvolveram, né? E os alunos, então, estão se engajando para fazer essas investigações e para se envolver nos processos de ciências para poder chegar às conclusões e aprender nesse processo. Então, como eu disse, a estrutura do currículo, ela segue a estrutura da BNCC, então, que tem esses 3 eixos, e se alguém prestou atenção, tem também esses projetos geradores, que é um 4º eixo que nós criamos dentro da estrutura do currículo, que são aplicações e interações da ciência com a sociedade, com o mundo e aplicações disso no mundo, né? Então, são projetos geradores que nos anos iniciais se chama de mundo construído, então que as crianças vão aprender, por exemplo, sobre agricultura, sobre o uso da tecnologia para transformar o mundo e para mudar o mundo que a gente vive, né? Então, a agricultura, por exemplo, foi um aprendizado de como, a partir da observação de como as plantas crescem e como que a natureza funciona, a gente passou a usar esse conhecimento para poder produzir alimentos de uma maneira mais controlada, ao invés de simplesmente coletar alimentos da natureza, né? Então, esse é um exemplo para entender esse mundo que a gente vive, que parece que
sempre foi assim, mas que, na verdade, foi uma influência do uso do conhecimento da tecnologia derivado da ciência que permitiu usar o mundo do jeito como ele é. E depois, nos anos, conforme a gente vai progredindo e aprendendo sobre essas maneiras de transformar, tem esses projetos abertos, tanto de ciências quanto de engenharia, em que os alunos vão ter projetos que eles podem desenvolver, tanto para entender como o mundo funciona, quanto para transformar e criar soluções, né? Então, esses projetos podem ser mais pessoais e conectados em que os alunos vão trabalhar ao longo de vários meses, por exemplo, para desenvolver um projeto em grupo. Esse aqui eu já falei. E aqui é um exemplo, por exemplo, de uma unidade dentro de projetos geradores. Então, PG quer dizer que é o projeto de geradores do 4º ano, e a expectativa de desempenho, né, como eu falei, que combina as práticas com as grandes ideias. Então, nessa unidade, as grandes ideias são que todas as atividades que realizamos, assim como os materiais que consumimos no dia a dia, requerem o uso de recursos obtidos do ambiente, e que as escolhas que fazemos, individual e coletivamente, podem contribuir para a redução dos impactos gerados por nós no meio ambiente. Então, para entender um pouco os recursos, eles são de onde eles vêm, e como qualquer impacto, sempre tem um impacto gerado quando a gente usa recursos, né? E para isso a gente tem como expectativa de desempenho que eles, ao final dessa unidade, os alunos sejam capazes de usar evidências para explicar como que a produção e descarte de itens que utilizamos no dia a dia impactam o meio ambiente. Então, essa é uma grande ideia, uma expectativa geral, e para chegar nessa expectativa, a gente sugere que, por exemplo, os alunos possam obter e analisar informações para descrever o ciclo de vida de um item utilizado no dia a dia, e obter e analisar informações a respeito do destino de diferentes tipos de resíduos e seu processamento no contexto local, para avaliar seus impactos no meio ambiente. Então, a gente tem na coluna do lado esquerdo uma expectativa geral, e depois subexpectativas, né, que apoiam os alunos a chegarem nessa expectativa geral. Então, é assim que a gente estrutura, e isso acontece para todas as unidades do currículo. Então, além disso, dentro do currículo, dessa expectativa de desenvolvimento, a gente tem esclarecimentos para implementação, que são ideias de como que a gente pode ajudar. Valentina, então, a gente tem aqui esclarecimentos que apoiam o professor que está planejando a sua aula, o que significa coleta de dados, o que significa exemplos de classificação de materiais. Então, quando o professor está planejando sua aula, isso pode apoiar no desenvolvimento dessas sequências didáticas, né? Então, isso está tudo dentro do currículo como maneira de apoiar o professor. Então, tudo que está no currículo é essa ideia de, né, quando a gente falou antes, assim, por que ter um currículo, né, em contraste com a base nacional? Porque aqui a gente meio que digeriu e trabalhou tudo que tem na base para poder criar essa estrutura que apoia o professor quando ele for planejar sua sequência didática, seguindo os princípios desse novo ensino de ciências, nessa visão de ensino de ciências. E aqui a gente tem, de novo, as práticas, especificando para cada ano o que significa, e para aquela unidade, cada uma das práticas que a gente propõe dentro daquela unidade. Então, a gente convida vocês depois a olharem o currículo e depois também escreverem para a gente, para fazer perguntas, e vai ser muito legal a gente discutir com vocês esse currículo, e convida todo mundo para dar testar e contar para a gente o que funcionou ou não. E, finalmente, o último trecho que eu vou falar aqui é sobre essa figura importante que é o professor de redesenho pedagógico, né? Então, esses professores que estão conectando o currículo com o laboratório e apoiando o professor da sala de aula a levar isso para a sua sala de aula. Uma das vantagens também que a gente acha importante de ter um currículo é que, com isso, a gente também privilegia a equidade, né? Porque o laboratório já não é um espaço em que só alguns alunos vão, sei lá, no contraturno e participam de alguma atividade, mas o currículo garante que isso seja uma expectativa para todos os alunos de todas as séries
meninos, meninas, de todos, que eles possam participar e aprendam, tenham acesso para aprender isso. Então, a gente achou muito importante. E o professor de redesenho pedagógico é quem vai trabalhar junto com o professor de sala de aula para poder levar essa visão, né, e concretizar isso dentro da sala de aula com o professor de ciências da classe, né. Então esses professores de redesenho, que eu vou contar agora um pouco para vocês, são professores da rede, que estão sendo selecionados para participar por uma formação intensa e específica para ser especialista no uso pedagógico dos recursos dos laboratórios. Então tem muitos materiais né, muitos equipamentos e materiais, e não é só saber ligar a máquina ou fazer a manutenção da máquina, mas entender como que a gente usa de uma maneira pedagógica e cria recursos que apoiem a aprendizagem dos alunos, né, que apoiem o ensino e aprendizagem de ciências. Então, como eu falei, esses professores de redesenho, eles são parceiros do professor de ciências ou de outras disciplinas, não é só de ciências, a gente está falando de ciências aqui, mas os professores de redesenho trabalham também com os professores de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de artes, até de educação física, para planejar sequências didáticas alinhadas ao currículo. Eles usam, né, como conhecedores que eles são dos materiais e do conteúdo que a gente quer que eles aprendam, eles fazem uma curadoria desses materiais e criam recursos e kits didáticos que podem ser levados para a sala de aula para os alunos e para os professores aprenderem, e eles também pesquisam o aprendizado, então eles tomam notas e refletem sobre o que funcionou e o que não funcionou naquelas atividades para poder, então, revisar, melhorar e poder, então, criar novas ou refinar aqueles materiais para próximas implementações. E eles também estão conectados entre si, né? Então, os professores, eles trabalham, eles se encontram, eles compartilham a aprendizagem e desenvolvem materiais juntos e trocam experiências também sobre o que funciona e o que não funciona. Então, aqui são alguns exemplos desses professores de redesenho de Sobral, que estão trabalhando. Aqui é uma atividade sobre cores, sobre luzes. Então, eles estão testando, eles realmente põem a mão na massa, eles vão para o laboratório, testam as atividades, planejam, vivenciam as atividades para poder ver o que está acontecendo, o que funciona, aprendem juntos, pesquisam mais sobre o assunto, e com isso eles testam e daí levam para a sala de aula e apoiam os professores de sala de aula a implementar isso com os alunos. Quando chega na sala de aula, eles observam como os alunos aprendem, o que funcionou, o que não funcionou, voltam para o laboratório, refazem aquilo, testam de novo, refletem sobre aquilo, para poder, então, no ano que vem, ter uma versão melhorada e mais efetiva para os alunos, para poderem aprender cada vez mais. Então, é muito importante, né, esse grupo de professores de redesenho que estão trabalhando constantemente, aprendendo e combinando seus conhecimentos para poder avançar o ensino de ciências em Sobral. Então, aqui, normalmente, uma outra atividade sobre luz e cores, então, vocês estão vendo que as professoras colocam a mão na massa, aprendem para poderem ensinar. Então, como eu disse, eles, além de cuidar do espaço, né, eles cuidam do espaço do laboratório, então, mantém o inventário dos materiais, das ferramentas, organizam os kits, organizam o sistema de agendamento para o uso dos laboratórios. Então, os professores de Sobral que têm um laboratório na sua escola podem combinar com o professor para usar o laboratório, então são muito bem-vindos para até irem e conversar com os professores para planejar suas aulas usando o laboratório, e cuidam da segurança de todos os usuários do espaço e implementam ações para melhoria do espaço. Então, eles têm esse papel técnico, né, de manter os espaços e os equipamentos funcionando e administrar o trabalho junto com os professores, mas eles têm também um aspecto muito importante, talvez tão importante quanto, que é do aspecto pedagógico, né? Então, essa criação de planos de aula, que eles trabalham junto com os professores das disciplinas para criar esses planos de aula, usando os espaços e as ferramentas, pensando no o que vai apoiar a aprendizagem dos alunos, né? Que não seja só divertido e lúdico, mas que esteja conectado com o currículo e com os objetivos de aprendizagem do professor para aqueles alunos.
nesse processo, eles pesquisam recursos que apoiem os professores. Então, vai ser uma atividade sobre luz e cores. Então, quais são possíveis atividades, que materiais eu posso usar? Então, eles vão pesquisar esses materiais, oferecendo essas oportunidades, essas possibilidades para o professor da sala de aula, para eles planejarem juntos e decidirem o que querem que seja usado. Eles também desenvolvem kits didáticos, que servem esses kits para levar para a sala de aula e poderem ensinar determinadas sequências didáticas. Os professores de Sobral que já participaram, viram que a gente sempre leva muitos materiais, né? Para cada sequência didática tem um conjunto de materiais específicos que ajudam, são esses manipuláveis que ajudam os alunos a se envolver de uma maneira mais concreta e significativa com o objeto de conhecimento que a gente quer que eles aprendam. Eles também registram e avaliam as aulas que acontecem no laboratório e registram e compartilham os planos de aula. Então, todas as aulas que estão sendo planejadas, elas estão organizadas num diretório, numa pasta, e se algum professor quer usar uma aula de mudanças climáticas ou uma de plano de energia, ele está todo arquivado e qualquer professor da rede Sobral tem acesso a poder implementar essas aulas. Então, com isso a gente vai crescendo esse repertório e possibilitando para todo mundo, para toda a rede Sobral, poder ter esse mesmo nível de ensino para todas as salas de aula e para todos os alunos. Essa colaboração entre professores, né, então, o professor de redesenho pedagógico, ele então pretende ser um apoio para os professores, porque é um passo grande, né? O currículo tem muitos aspectos, tem muita coisa para ser desenvolvida. Então, o professor de redesenho pedagógico tem como objetivo ser esse apoio que ajuda o professor de ciências a implementar o currículo da maneira como ele foi previsto e ter esse parceiro, esse colaborador que vai junto com ele para a sala de aula, que planeja antes, testa a atividade, reflete depois junto. Então, é realmente um parceiro que está à disposição para garantir essa implementação do currículo dessa visão. E, finalmente, né, algumas lições aprendidas, né, que são importantes do papel desse professor de redesenho. A dedicação dele para o laboratório, então esses professores estão trabalhando tanto quanto possível em tempo integral ou um tempo bem específico no laboratório, tanto porque eles estão planejando, eles estão desenvolvendo materiais, eles estão testando materiais, estão colaborando com os colegas para desenvolver novos materiais, estão estudando muitos assuntos que talvez são coisas novas que a gente está desenvolvendo. Eles precisam ter tempo para o planejamento com outros professores, testando novas tecnologias para poder alinhar o currículo com o uso significativo de tecnologias, e estão em formação contínua, sempre aprendendo para poder levar esse aprendizado para a sala de aula. Então, essa dedicação dos professores, eles estão é muito importante para garantir que eles possam desenvolver, né, fazer essa pesquisa e desenvolvimento de materiais para poder levar isso de uma forma concreta para a sala de aula. Então, com isso, eu acho que eu cobri. E acho que isso, né? Eles estão também fazendo essa pesquisa constante de materiais, aprofundando o uso de tecnologias, documentando os resultados e participando de pesquisa e formações com a equipe da SEDUC e a nossa equipe de FabLearn. Então, com isso, a gente está criando, né? A gente tem esse corpo de professores de redesenho pedagógico que servem de apoio e de desenvolvimento para garantir, para apoiar a implementação do currículo de Sobral. E com isso, com essa monte de informação, e depois eu espero poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, mas eu passo para a Carol, que vai falar então um pouco das etapas de construção e da implementação do currículo IDEA em Sobral. Carol. Tá no mudo ainda, Carol. Opa, agora sim. Obrigada, Tati. É muito bom poder ouvir você contar um pouquinho para a gente de todos esses passos, dessa perspectiva de concepção, de razões, dos porquês e para que e como a gente tem feito. É sempre muito bom poder contar com a sua contribuição. Queria aproveitar essa oportunidade e dizer o quanto nós temos a alegria de poder aprender com você, que é uma excelente profissional,
E uma curiosidade, pessoal, a Tati está conosco nesse projeto desde 2017, sem nunca ter vindo a Sobral fisicamente, mas a gente a tem pertinho de nós, já faz parte do grupo, temos um carinho e um apreço assim bastante intenso, então sempre o nosso sempre relevante registrar, Tati, a nossa gratidão por toda a sua contribuição nesse processo. E a gente acredita que, embora a distância física, mas a sua contribuição é extremamente relevante, a gente só tem a agradecer. E aí, agora, a gente vai caminhar um pouquinho aqui nas próximas lâminas, mostrando sobre as etapas desse processo, né, dessa construção. Como a Tati disse no começo da fala dela, nós representamos um grupo que tem em torno de 20 pessoas envolvidas mais diretamente com essas ações da construção e implantação do currículo Ideia de Ciências de Sobral. E eu tenho o privilégio de poder ter participado, estar participando desde o início desse processo. Lá atrás, em 2017, quando a gente iniciou as discussões e as parcerias com a equipe do Paulo e da Tati, para poder pensar essas ações, e para a gente era assim, algo tão distante, né? E agora, já 6 anos depois, a gente tem bastante realizações, tem um caminhar, uma linha do tempo aí que eu vou mostrar para vocês de algumas ações que foram desenvolvidas pela Secretaria, mas sempre com a contribuição dos professores da rede. É um projeto da gestão, é uma política pública que tem acontecido com o olhar e a decisão da gestão para esse desenvolvimento e buscar, né, garantir esses direitos de aprendizagem com essa forma de fazer mais protagonista, com os alunos sendo mais protagonistas da sua aprendizagem. E tem, para além do entendimento e da interferência da equipe gestora da Secretaria de Educação, tem muito envolvimento dos professores, dos gestores nas escolas, e aí eu vou contar para vocês um pouco sobre esses processos, essas etapas. Então, esse processo de construção, né, como a Tati trouxe para a gente, teve todo um processo de estudo, de benchmarking, de planejamento das ações, planejamento de todos os passos que nós precisávamos dar para conseguir alcançar esses objetivos, né? Então, era um movimento que, ao mesmo tempo em que nós estávamos construindo o currículo, nós estávamos implementando os laboratórios e estávamos escrevendo sequências didáticas num movimento paralelo, simultâneo, para que, ao mesmo tempo que as pesquisas iam acontecendo, a partir das experiências e vivências na sala de aula, a gente ia se alimentando dessas experiências, analisando os processos para que a gente tivesse parâmetros para pensar as habilidades que iam ser inscritas no currículo. Então, todo esse processo foi um processo simultâneo, que a gente partiu de um ponto em que a gente tinha pouco material de análise, então era um movimento que a gente precisava vivenciar, e todo esse movimento com a consultoria da equipe do Paulo, a equipe, né, que era constituída pela Tati, pela Cássia, com todo esse apoio, e aí para isso a gente precisou movimentar um planejamento de ações semanais, e aí a gente vivenciava dentro dessas ações semanais, todo um acompanhamento da equipe gestora desse processo, em que muitos movimentos de pesquisa foram vivenciados com a condução das consultoras, dos estudiosos, outras pessoas também da equipe, não só a Tati e a Cássia, mas outros profissionais que puderam contribuir com a gente. E aí eram feitos esse movimento de coleta e análise de vídeos, a gente teve a bela contribuição dos professores de ciências da rede em abrir os espaços das suas salas de aula, permitir que a gente pudesse observar as aulas, gravar algumas ações para que a gente pudesse perceber as metodologias de ensino, para que se pudesse perceber o ponto em que a gente podia pensar uma melhoria na prática, na aplicabilidade daquelas ações pedagógicas, né? E aí a gente vivenciou muitos movimentos de coletas de dados, análise, revisão, e sempre escrevendo sequências didáticas.
Essas sequências didáticas de que vocês vão ouvir falar em alguns momentos são planejamentos de aulas com aquelas grandes ideias, como a Tati trouxe para a gente, e que esses planejamentos, pensando as ações sempre partindo dos alunos, né? Os movimentos de aprendizagem sempre partindo dos alunos, as experiências sendo sempre movidas por eles e os professores observando esse comportamento, e aí também nas análises dessas sequências didáticas, da implantação dessas sequências didáticas, pensava-se também em alguns materiais que eram adequados ou não, que faziam sentido ou não para aquela aula. Então, esse movimento aconteceu desde 2018, quando a gente nem tinha laboratório ainda, vivenciando ainda dentro do espaço bem tradicional da sala de aula convencional. E aí, dentro dessa perspectiva sempre de focar no que aprender, no como aprender e como ensinar e onde aprender, né? Então, dentro dessa lógica de trabalhar sempre esses 3 pontos simultaneamente, a gente, como já foi dito, construiu o documento curricular, vivenciou muitos movimentos nas formações de professores com esse olhar diferenciado para a sua prática, para que os professores pudessem fazer análises e reflexões sobre como desenvolver uma aula de modo que ele saia um pouco mais de cena e permita o aluno a protagonizar esses momentos. E nas escolas que tiveram os laboratórios implantados, as vivências dentro desse espaço de laboratório. E nas escolas que naquele momento ainda não tinham laboratórios, a gente fez o movimento de trazer o laboratório para dentro dessas escolas, no movimento de laboratório itinerante, onde os kits didáticos saem de dentro da escola que tem laboratório e vão para as escolas que não têm laboratório, para que a gente oportunize também as vivências de mão na massa, com esses recursos diferentes e mais lúdicos e mais técnicos, para os alunos das escolas que não têm esses espaços. Dentro dessa lógica de trabalho, a gente organizou alguns grupos onde pessoas da rede, profissionais da rede, foram convidados para constituir esses grupos e desenvolver essas ações. Então, a gente teve o GT de currículo, o GT de ensino e o GT de laboratório. E todo esse processo de reformulação do ensino de ciências, ele foi realizado com essas pessoas, nesses grupos, que por vezes trabalhavam separadamente e por vezes trabalhavam conjuntamente, nesse movimento de construção de todo esse material que iria contribuir para as ações no processo de implementação. E aí a gente pode ver aqui, né, um esboço de uma linha do tempo que desde 2017 até agora, em 2023, um resumo aqui das ações que foram desenvolvidas, né, todas elas sob a condução das coordenadorias de ensino fundamental da Secretaria da Educação. Em 2017, a gente teve o início do projeto, né, como a Tati já trouxe para a gente. Em 2018, nós vivenciamos as ações do GT de ensino e GT de laboratório, onde parte da equipe estava empenhada na implantação dos laboratórios Fab Learning, que nós temos na Escola Maria Dorilene e na Escola Padre Osvaldo, aqui na sede de Sobral. E aí, simultâneo a isso, a gente vivenciava as escritas de sequências didáticas e a aplicação dessas sequências didáticas, conforme eu disse agora há pouco. Em 2019, nós fizemos um movimento de escritas de novas sequências didáticas, e é um movimento que a gente chama de redesenho de sequência didática, que é quando o professor analisa a sequência que ele já aplicou, vivencia um movimento de avaliação, de análise a partir dos relatórios que os próprios alunos preenchem, e um refinamento desse planejamento numa intencionalidade de qualificar a abordagem e a forma de proporcionar para os alunos essa aprendizagem no sentido de organização de materiais, pensar os tempos de cada atividade, levando em conta a aplicação que foi realizada em primeiro momento. Então, a gente vivenciou muito em 2019 esses movimentos, ao mesmo tempo em que o grupo de currículo escrevia o documento,
estudando a BNCC, estudando todos os eixos, conforme a Tati explicou para a gente agora há pouco, e inserindo em cada eixo, analisando cuidadosamente os níveis de aprendizagem, que observando a partir das experiências das sequências didáticas, aquilo que os nossos alunos eram capazes, o que era atingível, o que talvez fosse muito alto em termos de complexidade para esperar daquela idade, e observando a partir das experiências aquilo que devia estar no segundo ano, no quarto ano, no nono ano, enfim, esse movimento de escrita e análise e trazia de volta para a sala de aula para experimentar, para ver se realmente era atingível, analisando essas atividades sendo aplicadas em espaços de laboratório e essas mesmas atividades sendo aplicadas em salas de aula convencional, observando essas reações dos alunos e esses produtos de aprendizagem nesses dois cenários. E aí, em 2020, nós seguimos com esse movimento de trabalho, mesmo em contexto de pandemia, mesmo na situação de estarmos trabalhando de modo remoto, mas os grupos eles não se desfizeram. Nós mantivemos o fluxo de encontros online. A gente já estava até meio que acostumado, levando em conta que a Tati está na Califórnia, a Cássia em São Paulo e a gente aqui em Sobral, então a gente já tinha o hábito de trabalhar em modo remoto, em encontros online, e aí o contexto de pandemia para esse grupo, de certa forma, não teve muito impacto em termos de elaboração, de estudos, de encontros, porque já era uma prática a gente realizar essas ações muito virtualmente. Então, o ano de 2020, apesar de todo o contexto que vivemos, a gente não teve quebra na agenda. Então, vivenciamos um movimento no início do ano ainda de lançar o documento e de divulgar a elaboração, a implantação de mais 8 laboratórios que viriam em seguida, e que aí sim, por conta da pandemia, esse processo teve que ter um pouquinho de espera, mas as escritas das sequências didáticas permaneceram acontecendo mesmo em encontros virtuais. O grupo não se desfez em nenhum momento, a gente vivenciou todos os processos, e quando chegou em 2021, a gente já tinha um pouco mais de material elaborado. Vale ressaltar que eu estou falando de processos que foram realizados tanto no Fundamental anos iniciais como no Fundamental anos finais, né? É um grupo de professores que tem representantes das duas etapas de ensino, e aí a gente vivenciou todos esses movimentos de novas sequências didáticas sendo escritas, e sabendo que nós teríamos muito em breve novos laboratórios, a gente vivenciou um movimento de recrutamento de novos professores de redesenho pedagógico e um movimento de formação de professores de redesenho pedagógico, onde a equipe do TLTL, do FabLearn, proporcionou para esses professores esses momentos de reflexão da sua prática, momentos de análise das atividades que comumente realizavam para desenvolver algumas habilidades de ciências, e proporcionamos para esses professores em torno de 2 anos de encontros de formação online, mas também, quando tivemos a permissão de voltar às atividades presenciais, vivemos os movimentos de testes de sequência didática com esses professores, já nos laboratórios que nós já tínhamos implantado, que era na Escola Padre Oswaldo, no Maria Dorilene. E aí, no ano de 2022, a gente voltando para as atividades presenciais com as escolas, nós iniciamos, então, o processo de implantação do currículo com as salas de aula, com os professores de ciências. Então, nós vivenciamos as oficinas com os professores de ciências e os pedagogos, no caso do Fundamental anos iniciais, para começar a disseminar e contribuir com os professores o estudo do documento, a apropriação cada vez mais das habilidades, da sua estrutura, das práticas, das grandes ideias. E a gente vivenciou em 2022 a experiência de iniciar a implantação das sequências didáticas do eixo Terra e Universo. E agora, em 2023, a gente seguiu com a formação de professores de redesenho. A gente está no processo de formação técnica desses professores e tivemos a inauguração de mais 8 laboratórios, e agora a gente tem
10 laboratórios na rede, laboratórios Fabilane, sendo que 5 na sede e 5 em distritos. E, paralelo a isso, a gente vivenciou o processo de implementação do eixo matéria e energia. E agora, em 2024, existe uma projeção para a gente continuar esse trabalho. Então, eu vou passar aqui algumas lâminas para vocês conhecerem um pouco da equipe que desenvolveu todas essas ações de que eu estou falando para vocês. Então, aqui a gente tem o grupo de professoras dos anos iniciais, que eu considero extremamente relevante mostrar para vocês as pessoas que estão por trás de todo esse trabalho, né? Então, a gente tem a professora Sueli, a professora Ana Carla, a professora Samila, a professora Ana Paula e a formadora da SPAPES, a professora Tatiane. São as professoras que tiveram mais de perto dos processos dos anos iniciais. Para além deste grupo, outras professoras dos anos iniciais foram envolvidas. Mas esse foi o grupo que esteve com a gente, que está conosco desde 2017, vivenciando as escritas das sequências, as análises. E aí, para os anos finais, a gente teve esse grupo composto pelo professor Newton, professor César, professora Renata, a professora Giliane, o professor Adonis, o professor Ronaldo, a professora Camila, a professora Jéssica e o formador, professor Daniel. Então, esse foi o grupo que, desde 2017, esteve conosco, realizando todos esses processos de que eu estava falando para vocês. E a equipe da secretaria, de 2017 a 2020, quando ainda era uma só coordenadoria de ensino fundamental, com a professora Edna Lima, sendo a nossa coordenadora, que encabeçou todos esses processos, todas essas ações, coordenando todos esses encontros, essas reuniões com o grupo gestor, reuniões com cada um desses GTs, né? E aí eu estou, né, faço parte dessa equipe, junto com a professora Arinédia, Naira e a Luciana de Paula. Isso nesse período de 2017 a 2020, né? E aí, nesse período, conforme eu estava contando para vocês na linha do tempo, a gente teve a implementação dos espaços de aprendizagem, que foram os laboratórios Fabilane da Escola Padre Osvaldo e da Escola Maria Dorilene, sendo que uma é a escola de tempo integral e outra é uma escola de ensino regular. E a gente tem esses dois espaços, né, inaugurados no ano de 2018, e desde então esses espaços recebem atividades que são realizadas com esse intuito da implementação do currículo de ciências. Porém, a gente não se limitou a desenvolver práticas de atividades apenas nas ciências da natureza. Nós também entendemos que esse espaço de aprendizagem, ele, na verdade, é um espaço que pode contribuir com o desenvolvimento das habilidades de qualquer componente curricular. Então, os professores de redesenho dessas duas escolas, conjuntamente com os outros professores, têm experimentado desenvolver atividades de língua portuguesa, de arte, de educação física, outros componentes curriculares, história. Qualquer professor de qualquer componente curricular, na verdade, é convidado a pensar uma sequência didática que tenha uma intencionalidade e desenvolver dentro desse espaço de aprendizagem uma prática que potencialize, que proporcione aos alunos serem protagonistas da sua própria aprendizagem. Então, eu considero extremamente importante destacar e contar isso para vocês, que embora esses espaços tenham nascido num link, né, numa conexão direta com o processo de construção e implementação do currículo de ciência da natureza, eles não são espaços que se limitam a receber apenas esse componente curricular. Na verdade, a gente abre espaço e desenvolve com todos os outros componentes. A gente só tem sempre um cuidado de que esse espaço não seja um espaço para uma ação de ludicidade apenas, mas que tenha uma intencionalidade no desenvolvimento de alguma habilidade desses componentes curriculares. E aqui a gente tem um registro
exemplificando a aplicação de uma sequência didática dentro desse espaço de laboratório Feblane, com a condução de um professor de redesenho pedagógico e uma professora de ciências. A gente sempre tem o cuidado de que o professor de redesenho esteja presente, mas que, na verdade, quem é o condutor da sala de aula nesse momento é o professor titular do componente curricular. Então, se é uma aula de ciências da natureza, a professora de ciências da natureza é quem ministra, é quem faz a mediação das aulas, e o professor de redesenho pedagógico sendo esse suporte, que ele vai atuar muito mais antes da aula que durante. Antes da aula, ele vai conversar com o professor, ele vai planejar com o professor, pensando quais recursos que o professor pretende utilizar, e aí ele prepara o espaço, ele vai contribuir numa perspectiva bem mais técnica que pedagógica, no antes e no depois da aula, mas durante a aula a gente prima que o professor do componente curricular seja o titular daquele momento e conduza e faça a mediação das ações. E aí a gente vivenciou sequências didáticas de sistema nervoso, sequências didáticas sobre eletricidade, sobre a forma e a função dos animais vertebrados. E aqui são exemplos, né? Porque, na verdade, a gente já tem várias sequências didáticas desenvolvidas, várias sequências didáticas escritas pelos professores, mas aqui só são exemplos de 3 que foram desenvolvidas no começo dos processos. E, como eu disse para vocês, existe esse movimento de redesenho e implementação das sequências. Então, a gente aplica a sequência, faz um movimento de análise, redesenha e depois aplica novamente. E aí, paralelo a esse processo de construção, como eu disse para vocês na linha do tempo que eu tentei resumir, nós tivemos vários encontros presenciais e virtuais, aonde, em alguns momentos, os encontros se voltavam para a escrita do documento, em outros momentos se voltava para planejamento e sequência didática. Então, aqui a gente tem alguns registros dessas ações que aconteceram. Sempre a gente se encontrava nos laboratórios, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Foi uma agenda intensa de trabalho durante todos esses períodos, todos esses anos. Como eu disse, a gente teve muito encontro online, então aqui é um exemplo, um registro de um dos encontros online, onde a gente tinha a escrita do documento. E como que a gente fazia? A gente compartilhava planilha, compartilhava Google Doc, a gente trabalhava em arquivos compartilhados onde a gente escrevia, estudava, revisava e revisitava o material e fazia esses encontros para discutir os pontos de dúvida, discutir os pontos de divergência e entrar em consenso. E aí, já em 2021, a Secretaria da Educação passou por uma reformulação na Coordenadoria de Ensino Fundamental, com a chegada do projeto de 100% integral, a universalização das escolas de tempo integral. A Coordenadoria de Ensino Fundamental ela foi organizada separando os anos iniciais dos anos finais, então nós tivemos, né, a chegada do professor Vilar nessa equipe. Então, aí a gente está aqui registrando nesse slide as pessoas que passaram desse período para cá, de 2021 a 2023, a ser envolvida nesses processos. E aí nós ganhamos a professora Thais, chegou para contribuir com a nossa equipe lá na Secretaria da Educação, que é quem tem nos apoiado nos processos, né, na gerência dos processos, no agendamento das reuniões, nos relatórios de todas as ações que são realizadas. E aí a equipe dos anos iniciais permanece com a professora Edna, com a Arinédia e a Luciana, e os processos dos anos finais, então, passaram a ser conduzidos pelo professor Vilar. Eu estou na gerência, permaneço na gerência dos processos com a professora Thais, que é assistente, que contribui, e também é uma professora de redesenho pedagógica, participou da formação, fez todo o curso, participou de todos os processos de escrita, então tem bastante propriedade para contribuir conosco. E aí eu gostaria de destacar aqui a contribuição também desses 2 profissionais, que são os formadores da ESFAPED, que a escola de formação, ela está envolvida em todos os processos, desde a escrita do documento, uma vez que é quem faz a formação, é quem desenvolve a formação dos professores, então a gente não poderia vivenciar todas essas ações sem a contribuição dos profissionais da escola de formação. Então, assim, a professora Tatiana e o professor Daniel são 2 profissionais que têm contribuído
muito com todas essas ações, principalmente agora nos movimentos de compartilhamento com os demais professores da rede, através das formações em serviço, eles desenvolvem um trabalho muito significativo de compartilhar e fazer chegar, que é lá na ponta, lá na escola, com todos os outros profissionais que não participaram dessa fase inicial. E aí aqui a gente tem os professores de redesenho pedagógico que hoje assumem os 10 laboratórios. Vale destacar que um dos laboratórios ele não está numa escola de ensino fundamental. Um dos laboratórios está no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, pelo entendimento da gestão de que ter um laboratório polo contribui para que as escolas que ainda não têm laboratório possam, os alunos dessas escolas, os estudantes tenham acesso a esse espaço, mesmo que sua escola não tenha um laboratório. Então, a gente faz um movimento de trazer alunos de escolas que não têm laboratório para dentro do Palácio, e o Palácio, a professora Camila e o professor Adonis estão lá no Laboratório FabLearning do Palácio, recebendo os alunos de escolas que não têm laboratório. Então, aqui a gente tem o grupo de professores de redesenho atuantes nos 10 laboratórios em Sobral, que é o professor Adonis, a professora Renata, a professora Giliane, a professora Camila, o professor Ronaldo, o professor Jardel, a professora Lidiane, a professora Daniela, professor Daniel e a professora Daniele. Esse é o time que hoje desenvolve as ações de testes de sequência didática, de acompanhamento dos professores de ciências, na escrita e no redesenho de sequências, na análise da aplicação das sequências didáticas junto com os alunos. É um grupo que trabalha, desenvolve ações, tem uma agenda diferente dos profissionais, dos professores de ensino, de titulares de sala de aula, porque são professores que têm um cronograma de atividades diferente. Muitas vezes estão em planejamento conosco, muitas na secretaria, muitas vezes estão no laboratório FabLearning testando, aplicando, construindo materiais, e também são professores de ciência, então eles também aplicam essas atividades com os seus alunos nas turmas em que eles ministram o componente curricular de ciências da natureza. E aqui é um registro, né, que é um registro de reuniões de alinhamento que acontece, porque, como eu disse, a gente tem um contato com a equipe do Tchel à distância, então a gente tem uma agenda de trabalho com o grupo gestor, que é composto pela Tatiana, pela Cássia e também a Cláudia, recentemente, há uns 2 anos, a Cláudia veio compor este time, e a gente tem uma agenda de trabalho em que a equipe dos coordenadores tem uma agenda quinzenal, então uma vez a cada 15 dias a gente tem reuniões com pautas de acompanhamento, de análise dos processos, de planejamento dos próximos passos, e eles também têm agendas semanais com os professores de redesenho. Todas as ações que os professores de redesenho realizam, as consultoras, mesmo à distância, participam, entram no link de Meet, no link de Zoom, e acompanham todos os processos, e a gente muitas vezes nem percebe que elas não estão conosco. E aqui o registro desses momentos. E aí, a gente, como eu disse, os professores de redesenho pedagógico vivenciaram muitos encontros que possibilitaram a sua formação. Então, aqui são registros desses momentos. Foram muitas horas de encontros. E, geralmente, esses professores utilizam no seu dia de planejamento, eles têm um planejamento toda quinta-feira, então, geralmente, toda quarta-feira eles estão em atividades de planejamento, e a gente constrói um cronograma em que eles, ou no turno da manhã, ou no turno da tarde, em algumas composições, o grupo dos 10, em outras composições, em duplas ou trios, ou até quartetos, e a gente movimenta uma agenda de estudo e de formação desses profissionais. Porque essa função de professor de redesenho pedagógico, como a Tati contou para a gente agora há pouco, é uma função que está recém-chegada na rede e ainda não está de todo constituída. Então, esses professores precisam passar por movimentos de formação e análise das suas práticas constantemente. Então, embora a gente já tenha vivenciado algumas etapas dessa formação, ainda não podemos dizer que está pronta
essa função. Então, a gente tem um entendimento que eles não podem deixar de ter movimentos de formação, de discussão, de análise, e isso é constante. Existe uma organização, toda uma gestão em torno dessas atividades para poder garantir que eles permaneçam nesse fluxo de qualificação e de construção da sua da função em si de professor de redesenho pedagógico. E aqui é um outro exemplo de registro de formação, porque, como eu disse, são encontros presenciais e também online. E aí aqui é para contar para vocês que no ano de 2022 houve a oficina, né? A oficina de implementação com os professores da rede. Então, os professores de ciências de todas as escolas do ensino fundamental vivenciaram movimentos de estudo e apropriação do documento e experimentaram, fazendo a vez de alunos, assumindo a posição de alunos, o desenvolvimento de uma sequência didática. Então, os professores de redesenho aplicaram com os professores da rede as sequências didáticas, que, em seguida, foram aplicadas com os alunos dentro das salas de aula, nas turmas, nas aulas de ciências da natureza. Então, aqui são alguns registros desse acontecimento, dessas ações que foram, né, extremamente feliz, foi um encontro muito feliz, foram dias de muita alegria, porque eram dias em que a gente estava materializando, né, a realização assim, do que estava escrito, a gente planejou durante alguns anos, de 2017 até aqui, então era assim, a materialização de tudo que tinha sido planejado, concretamente indo para a sala de aula. E aí aqui tem registros desses professores vivenciando essas sequências. Vejam que essa foto que está aparecendo aqui, ela é bem semelhante à foto que a Tatiana mostrou para vocês, porque aqui é a formação dos professores, onde eles estavam experimentando a atividade como se fossem alunos, para depois aplicar com os seus alunos. Então, esse movimento do professor, analisar com o olho de aluno, com a percepção do aluno, estudar e depois repensar a sequência didática, fazer o redesenho com a contribuição do professor de redesenho pedagógico, a partir das suas impressões de se está alto o nível de complexidade, se está fácil, se os cartões de atividades estão compreensíveis, se as perguntas não estão muito complexas, e esse movimento todo aconteceu nessas oficinas de implementação. Isso tudo aconteceu ao longo do ano de 2022, todos os professores da rede vivenciaram essas experiências, no caso de ciências da natureza, e os professores pedagogos de 1º ao 5º ano. E aqui mais alguns registros dessa ação. E aí, depois disso, como eu acabei de falar, os professores aprenderam, vivenciaram e depois foram vivenciar com os seus alunos. E aí, a aplicação das sequências didáticas do eixo Terra-Universo, porque a gente entende que um currículo de 3 eixos mais um eixo de projetos geradores. Nós não tínhamos estrutura, condições de aplicar, de implantar todos os eixos de uma vez. A gente precisou fazer uma organização, fazer um planejamento que compreendesse dentro de um espaço de tempo factível, sem comprometer os processos do ano letivo, sem desestruturar as ações da escola, garantir que essa não era, de forma alguma, uma ação que pudesse gerar um constrangimento, uma resistência por parte dos professores, que isso pudesse entrar dentro das ações, dentro das suas práticas diárias de professores de ciências, de uma forma muito natural e muito tranquila. Então, nós tomamos a decisão de implementar, em 2022, apenas as habilidades do eixo Terra e Universo. Então, todas as ações que foram realizadas neste ano foram voltando-se para as habilidades que estão organizadas dentro do eixo Terra e Universo. Agora, em 2023, a gente já fez um movimento diferente. A gente já tem material de Terra e Universo vivenciado no ano passado, já foi um fluxo mais natural de redesenho das sequências aplicadas em 2022, a gente aplicou em 2023, como um repositório de atividades em que cada professor de ciências buscou para aplicar no momento que entendeu ser pertinente e adequado, e vivenciamos em rede, de forma estruturada, com a orientação e com o acompanhamento da secretaria, o eixo matéria e energia. Então,
as sequências didáticas que foram escritas pelos professores de redesenho e pelo grupo do Tchel foram voltadas para esse eixo, todos os processos de formação, da escola de formação, dentro dos materiais das formações em serviço, se voltavam com mais atenção, com um olhar mais refinado para esse eixo. Porém, o plano de curso dos professores de Ciências da Natureza e de primeiro ao quinto, ele prevê o estudo de todas as habilidades. Quando a gente fala que dá destaque a um eixo, é muito mais no sentido da organização de ações mais intensas, levando em conta que requer um tempo de preparação, requer um tempo de construção dos materiais e da escrita dessas sequências. E para o ano que vem, a gente está com a previsão de elaborar, em 2024, elaborar as sequências didáticas e implementar de vida e evolução. Né? Então, em 2022, aconteceu de Terra e Universo, e em 2023, Matéria e Energia. Mas antes que a gente iniciasse o processo de implementação de Matéria e Energia, a gente teve a inauguração dos 8 novos laboratórios, né, que faz a justificativa de por que nós temos 10 professores de redesenho pedagógico, porque no início de 2023, no dia 15 de fevereiro, nós tivemos a inauguração desses 8 espaços, né, organizando, então, um grupo de 10 espaços de laboratório Febilani. E aí, como eu disse, a gente implementou o eixo Matéria e Energia. Aí são alguns registros, e aqui são registros dos professores preparando as sequências didáticas para o ano que vem, já fazendo testes para o ano que vem. Então, os próximos passos estão em planejamento. Nós já estamos, agora no final do ano, estamos em encontros de projeção para os próximos 12 meses da gestão. Então, o planejamento é que em 2024 a gente tenha a escrita de novas sequências didáticas, agora voltadas para a vida e evolução, e desta forma a gente vai encerrar o ano 2024 com um repositório de sequências didáticas de Terra e Universo, de Matéria e Energia e de vida e evolução. E, paralelo a isso, a gente pretende continuar a formação técnica dos professores de redesenho pedagógico, porém existe a divulgação de que mais 10 laboratórios Febilanes serão implantados muito em breve na rede de Sobral, e dessa forma a gente precisa de novos professores de redesenho pedagógico sendo inseridos nesse processo. E então, em fevereiro, a gente pretende iniciar a formação de mais 14 professores de redesenho pedagógico, para a gente ampliar esse time de professores. A gente também tem, dentro do planejamento das ações de 2024, a continuação das formações de professores de ciências por dentro da formação em serviço que é realizada pela SFAPED, a apropriação, permanente ampliação do entendimento dos conceitos, das discussões em torno das habilidades que o currículo de ciências apresenta como proposta de aprendizagem, e a implementação do eixo Vida e Evolução e um piloto do eixo Projetos Geradores. E a organização e a inauguração de mais 10 Febilanes. Então, essa é a linha do tempo, a nossa projeção para 2024. São os nossos próximos passos, e a gente tem muito interesse, muita fé que a gente vai conseguir desenvolver até o final do ano que vem, até dezembro do ano que vem, esses passos. E aí a gente tem aqui, então, um resumo geral, né, um resumo assim da nossa linha do tempo, que é o resumo desse processo, e a projeção final para 2024, que foi, a gente pode dividir assim em 3 intervalos de tempo, né? De 2017 a 2020, a gente teve o grande momento de prova de conceito. De 2021 a 2023, a gente vivenciou o piloto dessa implementação. E em 2024, a gente tem aí uma projeção da escala, né? A gente iniciou com 2 laboratórios Febilani, estamos com 10 laboratórios, 9 escolas e 1 no Palácio, e a nossa intenção é de, no final do ano que vem, nós estarmos com 19 escolas mais o Palácio, ou seja, juntando aí 20 laboratórios Febilani. E
no quesito do desenvolvimento dos profissionais, dos professores de redesenho pedagógico. Nós iniciamos com 2 professores, acrescentamos mais 9 professores nesse grupo, um professor de redesenho, que foi o professor César, ele não está mais conosco na rede de Sobral, ele trabalha hoje com um laboratório com a mesma perspectiva de maker, mas não está conosco, e a gente aprendeu muito com o professor César, o César contribuiu muito conosco, mas aí esse número, infelizmente, a gente não tem mais a contribuição dele, mas no final a gente pretende ter 25 professores de redesenho pedagógico formados, que é mais ou menos o número de escolas que terão Laboratório Febilane, mais um grupo que a gente acredita ser interessante ter um grupo de professores para eventuais necessidades de substituição. O currículo, no primeiro período, teve o desenvolvimento do currículo. De 2021 a 2023, a gente teve a implementação de 2 eixos. No ano que vem, a gente tem a projeção da implementação do último eixo que falta, mais o projeto gerador, tendo, então, vivenciado a experiência da implementação dos 3 eixos. E as sequências didáticas, como eu disse, a gente pretende ter um repositório de sequências didáticas dos 3 eixos. A gente iniciou, no primeiro intervalo de tempo, a escrita de sequências didáticas de vários anos e de todos os eixos ao mesmo tempo, porque a gente precisava de material para trabalhar todas as pesquisas. Agora, em 2021 a 2023, a gente organizou numa sequência lógica de Terra e Universo, Matéria e Energia e Vida e Evolução, e no ano que vem a gente vai concluir a parte de Vida e Evolução e dos projetos geradores, tendo material didático de suporte para os professores de ciências dos anos iniciais, dos anos finais, para continuar o processo de implantação do currículo. Mas vale ressaltar que esses materiais não são materiais que são roteiros fechados, são propostas de atividades em que os professores, eles têm total liberdade e até devem fazer as adaptações de acordo com a realidade da sua turma, de acordo com o nível de aprendizagem da sua turma. São roteiros, são sequências didáticas que apresentam roteiros que, diante do processo de pesquisa, de teste, de análise, entende-se ser adequado. Mas o professor de ciências, ele é totalmente livre para fazer as adaptações e, inclusive, de escrever outras sequências. Então, esse processo da implementação de sequências didáticas, na verdade, é um movimento de contribuição, de colaboração com a implementação do currículo, mas isso não significa dizer que os professores de ciências são presos a esses roteiros, na verdade, não. Na verdade, é um processo de contribuição, mas que o professor de ciências, na verdade, ele contribui muito com esse processo, porque a gente, nos movimentos de implementação das sequências, a gente fez várias entrevistas com os professores de ciências da rede, onde eles trouxeram muito feedback, muito o olhar do professor que acompanha dentro de sala de aula a ação sendo executada, sendo implementada. E nesse movimento de pesquisas, os professores continuam contribuindo com o grupo de trabalho. Então, a gente sempre lança formulários, questionários, onde os professores são convidados a dar a opinião deles a respeito desses processos de implementação. Então, é um processo que não está sendo construído da secretaria impondo às escolas. Na verdade, a gente conta com a contribuição dos professores de ciências. A gente não teve aqui o destaque nas fotos de todos, porque é um número muito grande de pessoas, mas eu gostaria de encerrar fazendo esse registro de nós não conseguiríamos ter desenvolvido todas essas ações que eu contei um pouco para vocês sobre elas se não fossem os professores nas escolas, se não fosse a acolhida dos professores a esses processos e a contribuição deles com, inclusive, o seu feedback após a aplicação, após a construção, o olhar desses professores em relação ao próprio documento, conversando conosco sobre a aplicabilidade, se é adequado, se não é adequado, o nível, enfim. Então, a gente fica também o registro do o agradecimento à contribuição de todos os professores de ciências da natureza e os professores pedagogos que têm protagonizado junto com seus estudantes essas ações do processo de implantação do currículo de ciências de Sobral.
E aí aqui tem o link, se vocês quiserem acessar o documento de que nós estamos falando, que é o curriculoideia.org. Lá tem o documento que vocês podem estudar, conhecer e ampliar o olhar a respeito dele. E aí, eu acredito que assim eu encerro a minha apresentação. Eu fui informada que a gente tem um intervalinho agora de alguns minutos, e depois deste intervalo, a gente volta com as perguntas. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer, então, as perguntas, né, e os comentários que foram feitos durante as nossas apresentações. E a gente tem selecionado algumas perguntas, né, pelo tempo que a gente tem. Infelizmente, não vai conseguir responder todas, mas a gente acha que são perguntas gerais e algumas já foram respondidas ao longo das apresentações, né? Então, acho que uma das perguntas é quais foram os maiores desafios para a implementação desse currículo? A gente vai pedir para a Carol responder. A gente tem muito desafio, né? Não tem como desenvolver uma ação desse tamanho, com essa intencionalidade e não encontrar desafios. Mas um dos grandes desafios é o entendimento dos professores sobre a importância de estudar e analisar suas práticas. Não que os professores não tenham essa consciência, mas no sentido de se desprender daquilo que é convencional e daquilo que já faz há muito tempo e que acredita que, né, é o suficiente, digamos assim. Então, a gente tem esse movimento de transformar as metodologias, de pensar sobre as metodologias, é um grande desafio ainda, mas a gente tem, embora seja desafiador, a gente tem colhido ótimos frutos nesse processo de entrega desses profissionais a esses processos de reflexão da própria ação e repensar as práticas e contribuir com os planejamentos das atividades de implementação desse currículo. Um conjunto de perguntas se relacionando, né, então, a questão, assim, por que a gente pode resumir, assim, por que é em Sobral, né? Então, se a gente está falando de equidade, de inclusão, por que a gente está falando só de Sobral? E acho que no sentido de equidade que a gente está falando, é no sentido de que todos os alunos daquela sala de aula, daquela escola, eles vão ter acesso a esse ensino de qualidade e equidade. A gente vê a equidade com a qualidade com coisas indissociáveis, né? A gente não pode privilegiar alguns e deixar outros de lado. E a questão de ser em Sobral, né? Algumas perguntas falando assim, Sobral teve essa disposição de testar e de inovar e convidou a gente para trabalhar junto com eles. A gente fez o trabalho de pesquisar o que tem de melhor em ensino de ciências para criar um modelo que pudesse ser testado e desenvolvido em Sobral. Então, a gente desenvolveu esse modelo, esse piloto que está em construção em Sobral, né, com a colaboração e o empenho dos professores, por isso que a gente fala co-desenho, porque tudo que a gente faz não é só a universidade, não é só a secretaria, não são só os professores. É um trabalho coletivo em que todos compartilham e são ouvidos e contribuem. Então, é um trabalho
um codesenho, que todo mundo participa codesenhando, né, coletivo. E com isso a gente construiu um modelo que a gente está testando, a gente está, como a gente falou, tudo é um processo de implementa, testa e refaz e melhora, e que ele está disponível para qualquer cidade do Brasil que queira testar e levar isso para a sua cidade. Não, o currículo, por exemplo, ele está aberto à disposição. É uma visão, uma leitura, né, uma maneira de trazer os princípios de ensino de ciências que se sabe hoje da pesquisa, lendo em alinhamento com a base nacional para ensinar ciências, né? Então ele serve para todos os lugares do Brasil que queiram fazer, né? Então a gente está, acho que o Sobral teve essa visão, essa disposição de testar e de inovar e de construir uma coisa desafiadora, né? De investir recurso para isso, e com isso a gente então pode servir para outras cidades do Brasil, né? Então a gente está à disposição para conversar. Tem outros municípios que estão interessados, que estão pegando ideias e visitam e querem expandir isso. Então, a gente está à disposição para conversar com quem tiver interesse e que queira aprender novas ideias de como fazer esse ensino de ciências, né? E levar para isso. E acho que tem uma pergunta sobre o redesenho, né? Por que redesenho? Porque tudo que a gente fez considera o contexto. Então, quando a gente pensa no ensino de Sobral, a gente não quis ignorar tudo que já tinha sido feito, porque tem toda uma história, tem todo um conhecimento, tem uma experiência do ensino de ciências de Sobral. Então, a gente olhou para o currículo, olhou para os programas de curso da SFAPEG, se encontrou com os professores, com os formadores, e criou, a partir disso, construindo com base no conhecimento que já existia também, nas compreensões, nas expectativas do que já existia. Então, é um redesenho, porque a gente não criou novo, mas a gente desenhou de novo, com base em novos conhecimentos e novas informações, esse currículo que incorpora essas ideias novas sobre o ensino de ciências. Então, e a gente continua refazendo isso, né, Carol? Todo dia a gente está repensando e tentando melhorar e refinando esse material. Então, com isso, a gente espera ter respondido as perguntas, a gente continua à disposição para discutir, conversar e continuar essa conversa, né, que não se esgota aqui. Foi um prazer poder contar para todos vocês um pouco sobre as ações que nós desenvolvemos em torno desse processo. Nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida através de outros canais de comunicação, né? E obrigada pela atenção, pela participação e todos que estão conosco ao vivo e os que forem assistir este vídeo após a sua transmissão. Fica também o nosso abraço, nosso agradecimento pela escolha de acompanhar as nossas atividades. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.